Olá! Pensando agora na classificação do clima mundial, podemos encontrar em nosso planeta todos esses tipos climáticos listados aqui ao lado. Os seus nomes, assim como ocorre no Brasil, também estão associados à posição latitudinal. Por exemplo, os climas quentes, equatorial, tropical chuvoso, tropical seco e desértico, aparecem nessa porção da Terra, nessa zona climática conhecida como zona intertropical ou cálida, que é justamente a região mais quente do nosso planeta. Os climas temperados, mediterrâneo, subtropical, oceânico e continental, vão aparecer justamente depois da zona intertropical, ou seja, vão aparecer já na região temperada do nosso planeta, que seria essa área que vem logo a seguir tanto do Trópico de Câncer ao norte quanto do Trópico de Capricórnio ao sul. E os climas frios são característicos ou da zona polar, das zonas glaciais, ou de áreas muito elevadas, como regiões de cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes, as Rochosas e a Cordilheira do Himalaia. Vamos agora classificar alguns desses tipos climáticos que não são encontrados, portanto, no Brasil. Por exemplo, dos climas quentes, o único que não é encontrado no Brasil é o clima desértico, que pode ser representado por esse climograma aqui do Cairo. Ou seja, esse é um tipo climático característico de toda essa região africana e de todas essas outras áreas que aparecem em amarelo do nosso globo. Repare que as chuvas, elas são muito escassas, são áreas muito secas. Grande parte da formação dos desertos está associada à influência de correntes marítimas frias. Em todas essas áreas desérticas ocorre a influência dessas correntes frias, que reduzem a umidade relativa do ar. Outra característica interessante, além da baixíssima pluviosidade, é a amplitude térmica. Lembrando que agora estamos falando de um climograma do hemisfério norte, portanto, o meio do ano ele corresponde ao verão. Repare que no verão as temperaturas elas chegam a uma média quase de 30 graus, porém, durante o inverno elas chegam à casa dos 12 graus. Isso ocorre porque em regiões desérticas a amplitude térmica ela é muito grande. São áreas que aquecem muito rápido, mas que também resfriam muito rápido. Pensando agora nos climas temperados e diferenciando dos climas brasileiros, o Brasil só tem um tipo climático temperado, que é o subtropical, que analisamos anteriormente. Esse climograma ele representa o clima mediterrâneo, muito comum, então, em toda essa região aqui que eu estou grifando. Eu peguei aqui o climograma de Palermo, uma cidade, então, da Itália. Repara que interessante. O verão, novamente, o meio do ano, ele é seco. E o inverno é chuvoso. Portanto, ele é o contrário do tipo climático tropical brasileiro, que o verão é chuvoso e o inverno é seco, no caso. As temperaturas não são temperaturas muito baixas. Repare que são temperaturas que sempre ficam acima da casa dos 15 graus Celsius. Essa seca durante o inverno, essa seca durante o verão, normalmente ela está associada à influência de massas de ar extremamente secas vindas de regiões desérticas, como por exemplo do Saara. Pensando em um outro tipo climático temperado que não aparece no Brasil, o oceânico, esse também é muito interessante. Olha só, eu peguei aqui o exemplo do clima temperado oceânico da Irlanda, portanto, muito comum em toda a região do Reino Unido. Repare que as chuvas elas ocorrem em abundância. Sempre chove um pouquinho, sempre chove um pouco mais do que a casa de 100 milímetros mensais. O que chama muito atenção é a temperatura. A temperatura do temperado oceânico, por causa da influência da maritimidade, ela não varia muito. Ou seja, a amplitude térmica no temperado oceânico ela é menor. Menor que o temperado continental. Então, olha só, Moscou é um clássico exemplo de clima temperado continental. Toda essa região aqui, que ao invés então de ter a influência da maritimidade, tem a influência da continentalidade. E você repara a influência da continentalidade justamente onde? Na
amplitude térmica. Repare então que durante o verão, os meses de verão, as temperaturas elas chegam quase à casa dos 20 graus. Só que essas temperaturas elas despencam durante os meses de inverno, justamente porque em áreas que sofrem a influência da continentalidade, o aquecimento ocorre muito rápido, assim como o resfriamento também ocorre muito rápido. Pensando agora nos climas frios, que não ocorrem no território brasileiro, esses tipos climáticos estão associados a áreas onde a radiação solar não consegue aquecer perfeitamente o ar. Por isso que são áreas tão frias assim. Por exemplo, esse climograma ele representa o tipo climático polar da Groenlândia. Repare que raramente as temperaturas ultrapassam então a linha de temperaturas positivas. Estão praticamente o ano todo abaixo de zero. As chuvas não são tão abundantes e normalmente caem na forma de neve. Isso ocorre porque os raios solares nessas regiões da Terra, eles praticamente tangenciam o globo, resvalam na superfície da Terra, não conseguindo aquecer perfeitamente o ar. Por isso, então, as baixas temperaturas. Algo semelhante ocorre em áreas montanhosas, onde o ar é rarefeito. Sendo o ar rarefeito, também fica muito difícil ocorrer o seu aquecimento pela radiação solar. Temos aqui um climograma do Tibete, dessa área então aqui destacada do globo. Podemos perceber que as temperaturas elas chegam à casa positiva, inclusive nos meses de verão chegam até quase a casa dos 20 graus Celsius. Porém, nos meses de inverno não é raro caírem para temperaturas negativas. As chuvas às vezes são mais abundantes em áreas montanhosas por conta da ocorrência daquelas chuvas orográficas, chuvas associadas à concentração de umidade nessas barreiras montanhosas. Na sequência, vamos responder um exercício sobre a classificação do clima mundial.